Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Nós estamos começando mais um Baú de Votô. E hoje eu trago um casal que tem um trabalho enorme para solidariedade, né? A pai. E é um prazer muito grande. A Márcia e o Douglas Janotti, esse casal fantástico. O Douglas também é presidente da Unifev. Por enquanto, né, Douglas? Por enquanto. Mais uns dias. Bom, primeiro eu queria começar, Márcia, como é que a sua família veio, de onde que eles vieram, quando vieram para Votuporanga, só para a gente localizar. Minha família, meus avós vieram da Itália e se mudaram para a região de Olímpia. E meu pai, quando veio para Pedranópolis, ele trabalhava ali numa fazenda entre Pedranópolis e Santa Isabel. E aí se casou com a minha mãe, né, conheceu-os, casou e ficaram um tempo ali, mas por volta de 1958, 56, eles mudaram para Votuporanga. E aí ficaram aqui até o final da vida. Somos votuporanguenses. Você nasceu aqui? Eu nasci aqui, em Votuporanga. Bom, e o seu pai aqui em Votuporanga, o que ele fazia? Ele trabalhava com roça? Não, meu pai trabalhou na prefeitura, na SAEV, na verdade, aqui na Rua Pernambuco. E a gente falava que ele trabalhava na caixa d'água, né? Porque exatamente, ele trabalhava ali no prédio onde fazia as medições dos produtos que põe na água. E de vez em quando eu ia lá, aqui, né, e a gente andava em cima daqueles tanques, ele deixava eu andar comigo, onde ele ia pegando as garrafinhas, pegando água para medir. Então ele trabalhou, acho que muito mais de 30 anos ali, até se aposentar. Ah, legal. E você, Douglas, a família veio de onde? Minha família veio de São José do Rio Preto, tanto meu pai quanto minha mãe, acho que por volta de 1956, por aí, vieram para Votuporanga. Meu pai trabalhou em banco, depois ele trabalhou em Dias Veríssimos, e depois minha mãe sempre professora, começou carreira como professora, e depois eu sei que meu pai começou a trabalhar na área de representação comercial. Ele era representante comercial de laboratório farmacêutico, né? Ele trabalhou até se aposentar nessa área. E minha mãe como professora também até se aposentar, mas aqui em Votuporanga nascemos eu e mais 2 irmãos, e 2 nasceram em São José do Rio Preto. Então seu pai e sua mãe são... São José do Rio Preto, Tá. E aí ele veio quando também você foi ser advogado. É verdade, né? A questão de ser advogado foi bem assim, uma surpresa, na verdade. Porque quando eu prestei vestibular, eu não sabia muito, né? Que eu falo até hoje, né? Essa meninada ter que decidir que profissão vai ter com 17 anos, é difícil demais. E naquela época também eu tinha a mesma dificuldade. Eu acabei começando a fazer engenharia mecânica em Itajubá, na Universidade Federal lá. E em pouco tempo eu vi que não gostava daquilo, né? E no fim acabei vindo para Votuporanga, eu e a Márcia nos casamos, eu prestei vestibular aqui na Unifev, na verdade na época não era nem Unifev, né? Para fazer administração de empresas. No primeiro dia que eu entrei na sala, eu falei, não, acho que eu não vou fazer isso não, vou fazer direito em Rio Preto. E na época tinha direito em Rio Preto, era Satuba. E aí eu falei, não, fiquei aquele ano parado, prestei vestibular lá em Rio Preto, comecei a fazer o direito. E gostei demais. Logo de cara eu falei, opa, achei aquilo que eu gosto. Direito, né? É apaixonante, né? É apaixonante. De cara eu já falei, nossa, isso aqui que eu gosto. E comecei a me dedicar, a trabalhar, a estudar bastante, né? Depois tive a sorte de fazer 4 anos trabalhando com o Dr. Timato Fava, saudoso amigo. O Ricardo falou aqui que que o Dr. Timato Fava gostava muito de você, né? É uma relação muito... Foi um grande mestre, né? Com certeza, né? O Dr. Fábio era um expoente, né? Primeiro presidente da Fundação Educacional, uma criatura que teve participação em todos os segmentos, vereador, foi do Votuporanga Clube da Santa Casa, tinha uma atividade fantástica, né? E uma criatura espetacular, né? Eu lembro do Dr. Fábio que eu aprendi muito com ele, né? Não só na área do direito, mas em todas as áreas. Espírita, de escola, palestrante, né? Eu também sou espírita há muitos anos e a gente tinha uma afinidade muito grande. Foi uma escola muito boa que eu tive, graças a Deus. Você sabe que eu falei pro Ricardo aqui uma coisa que eu admirava no Dr. Timato Fava. Eu e o Gustavo, a gente era amigo, a gente era jovem. E o Dr. Timato Fava já, com toda aquela experiência dele, ele conversava com a gente como se estivesse falando com pessoa do mesmo nível dele. Ele respeitava os jovens, né? Assim, ele gostava muito, né,
de ver os jovens crescer, né? Ele era uma figura fantástica, né? Ô, Márcio, você trabalhou com quem em Votuporanga? Eu logo que me casei com o Douglas, junto com a minha sogra, Dona Juvenil, nós montamos uma loja, uma boutique aqui em Votuporanga e uma confecção, e ali eu fiquei por uns 19, 20 anos mais ou menos. Depois a gente fechou, então fiquei no comércio muito tempo, gosto muito, fiz excelentes amizades ali, foi muito bacana, chamava Chamego Boutique, viu? E Eu lembro dessa tem muitas amigas que foram nossas clientes da época, né? E foi muito bacana, né? Somou muito na minha vida, como ser humano também. Depois que a gente fechou, fui estudar, porque aí eu não tinha me formado. Nós nos casamos aos 19 anos, e aí fui fazer Direito também na Unifeb. Aí já fiz aqui na Unifeb, sou da segunda turma de Direito aqui de Votuporanga, mas eu nunca exerci, né? Muito embora eu tivesse lá no escritório, com a oportunidade para trabalhar, sou muito apaixonada pelo direito, até hoje procuro me atualizar. Em casa as conversas também, às vezes, né, temos a filha que é advogada, então às vezes por aí na APAI também eu utilizo muito a parte, né, de legislação para poder ali ajudar na administração, então ainda sou meio ligada, mas não sou ligada. Bom, e a PAI está na vida de vocês. Quando é que começou, Douglas? Começou assim, Zé. Faz muito tempo que a gente frequenta Maria de Nazaré, lá o Lar Beneficente Celina, ali com o Divaldinho, né? Sei. Desde que nós nos casamos, nós começamos a frequentar lá, isso há mais de 40 anos já. E nos envolvemos no trabalho assistencial lá no Divaldinho, né? Eu e a Márcia começamos muito jovem lá, muito cedo. E teve uma época que eu fui presidente do Açari. E o Divaldinho, nessa época, um pouco antes, a PAI de Votuporanga estava fechada. Ela acabou se fechando, eu não sei por qual razão, e o Divaldinho assumiu a PAI. Ele resolveu reabrir a PAI e todo mundo contra, Divaldinho, não sei o que, ele não vou reassumir, e reassumiu e reabriu a PAI. Inclusive, o Divaldinho conta que ele teve muita crítica, porque os caras achavam que ele queria ser candidato. Ah, é? Ele falou que os caras queriam... Eu nunca mexi com política, então, né? E me parece também que o promotor também pediu para ele, então ele teve e realmente estava fechado. E aí eu sei que ele reassumiu, ele ficou 7 anos da presidência, e daí antes dele sair ele começou a conversar comigo. Douglas, você vai assumir a PAI, você vai assumir a PAI. Eu falei, Valdinho, eu posso até assumir, mas me deixa terminar minha gestão aqui na Açari, que me toma muito tempo, né? Foi uma gestão bastante trabalhosa, porque eram muitos desafios que a gente ia lá. Eu falei, deixa eu terminar aqui, terminando a gente vai falar com você. E terminei. Aí vamos conversar, falou, Douglas, assumir a PAI? Falei, vamos assumir a PAI. Com a Márcia, não, vamos cumprir o nosso papel. Isso foi no ano de 2000, né, Márcia? Comecei de 2000, né? 2 de janeiro de 2000. E aí nós assumimos, era uma situação bastante complicada, difícil, nós estamos lá na zona rural, né? Sim. E 10 quilômetros aqui de Votuporanga, sempre muito complicado, mas chamei alguns amigos que toparam o desafio, inclusive muitos estão conosco até hoje na diretoria, e começamos a trabalhar e é um trabalho realmente desafiador, apaixonante, porque a hora que você começa a se envolver naquele trabalho com aquelas crianças lá, realmente a gente fica apaixonado. E começamos a trabalhar, fiquei por 13 anos na gestão, a Márcia depois assumiu, mas obviamente que eu falo 13 anos na gestão como presidente, porque a gente sempre compartilhou, né, toda essa atividade. A Márcia, muito mais a Márcia do que eu, porque a Márcia, quando nós passamos para a cidade, porque ficamos na zona rural até 2007, né, Márcia? E aí nós conseguimos aquele terreno onde nós estamos hoje, lá onde a PAI está construída, foi uma doação que era, não sei se você lembra da Meinha Geldner. Sim. Então, a Meinha tinha uma casa espírita ali, tinha uma creche, e ela fechou e falou, vou doar esse terreno para vocês trazerem a PAI para cá. E doou esse terreno para nós. Só que a gente não tinha recurso, tinha que fazer uma obra lá grandiosa, a gente Agora, só não tinha pra... recurso. Aquele terreno lá que tinha PAI rural, de quem que era aquilo lá? Aquele terreno era do governo do estado de São Paulo na época, né? Era o tal do Centro Rural. E ele era cedido para a PAI, tinha um comodato lá por prazo indeterminado, onde a PAI funcionava. Era um lugar muito bonito, mas não era adequado, né? Não era uma área que... E muito difícil a locomoção, tudo em gás, rodovia. Chuva era um dia que era complicado para ir. E aí com esse terreno que nós ganhamos, foi um desafio. Vamos fazer? Vamos. Mas e o recurso? E cadê o dinheiro, né, Márcia?
E a gente com aquela dificuldade. E chegou um dia que eu falei, Márcia, se você tivesse a dura que a meinha me deu, falou que a gente não deu bola pro terreno que ela doou, que a gente não tá fazendo nada lá. Aí a Márcia falou assim, ela tem razão mesmo. Nós fizemos mesmo. Vamos fazer? Então vamos fazer. Mas enquanto isso, estava funcionando Funcionando lá na não, o transporte era pela prefeitura e tudo mais, mas era uma dificuldade muito grande. E começamos a fazer a obra. Pedimos aqui na época, o Salvador Castrichini estava aqui na fundação como professor. O setor lá da arquitetura fez o projeto para a gente, né, mãe? Fez o projeto. E aí nós falamos, não, vamos fazer. E começamos. Zé, a gente não acredita. Que coisa fantástica. A hora que a gente viu, estava pronto. E a gente estava com dinheiro no caixa. Falei, gente, Não, e só com campanha. Você não teve nenhuma verba pública ali naquela construção. A gente foi fazendo. É o tal negócio. Depois, quando fala que a gente vende desde galinha até... Só não vende a mãe porque não pode entregar, né? Senão venderia também. Mas é isso, vendendo pizza e... Ixi, galinhada, jantar árabe, uma porção de coisas. Eu vou falar para você, todas as APAES que eu conheço, é uma dificuldade enorme, né? Porque precisa ter investimento, né? De funcionários, professores, é um cuidado especial, né? Apesar que aqui em Votuporanga nós tivemos a graça de ter o Borboleta, né? Borboleta, nossa, uma vida na praia. Quando a gente assumiu lá, né, na Zona Rural, em 2000, o Borboleta já estava lá. Ele era voluntário, né? Então você contratou ele como funcionário. Não, e é um trabalho importante para aquela criançada, né? Tem uma banda, uma fanfarra, banda, sei lá o que é. Sabe que a morte do Borboleta ficou um vazio, né? A gente não conseguiu reativar a fanfarra. Era uma coisa fantástica. A fanfarra descia aquela rua Amazonas, acho que não tinha quem não parava para dar. O povo chorava. Chorava, mas infelizmente nós tentamos, né, Márcia, procurar alguém que fizesse esse trabalho. Um dia nós estávamos lá no Centro Trabalhador e vimos um pessoal ensaiando ali e tal. Nós fomos lá conversar. Vocês não, mas não é nossa área e tal. E ficou esse... É muito difícil. Nós não conseguimos, infelizmente. Eu me lembro... quando eu estava em Rio Preto, e eu cheguei algumas vezes a conversar com o Dr. Nelson Seixas, que era um baluarte na lá. E ele falava a dificuldade de você encontrar pessoas que não é que vai lá trabalhar, que assuma toda essa, né, essa filosofia, né? Porque o Borboleta era um apaixonado. E quando ele se foi, como é que você acha o Borboleta, né? Não, e uma coisa muito interessante, a meninada era apaixonada no Borboleta. Se eles faltassem da pai, o dia que tinha fanfarra, ninguém sabe se faltava. Não é verdade, mas era impressionante. Verdade. O carinho que eles tinham, que ele tinha com a meninada, né, Márcio? Muito. Disciplina, né? A meninada era muito, assim, obediente, queria estar com ele. O Borba se formou em Educação Física. E na época ele pediu uma oportunidade para trabalhar como professor de Educação Física na APAE também. E a gente deu, né? Mas ele não se adaptou, não. Ficou lá um pouquinho de tempo, falou, não, eu quero ser só professor de música. Falei, então tá bom, venha ser só professor de música. Na Educação Física eu não gostei, não. Eu quero só cuidar deles na parte musical. Então tá bom, tudo bem, então venha cuidar. Quando eu falo do Borboleta, eu fui presidente do diretório acadêmico do IE. Não sei quantos anos a gente tinha, né? Era colegial, devia ter 14, 15 anos. E tinha fanfarra lá. E era o Borboleta. Eu lembro o dia que o Borboleta bateu, não sei o que, e quebrou um dente. Ele falou, eu preciso arrumar esse dente, porque como é que eu toco, né? Aí nós fizemos uma vaquinha lá, consertamos o dente dele. E ele tinha uma paixão por aquela fanfarra do IE. Quer dizer, ele sempre gostou muito, né, dessa área de liderar aí escola de samba, né, Deixa Cair, quer dizer, ele foi... A APAE sempre teve um número grande de alunos. Qual que é a média, mais ou menos? Quando nós assumimos, acho que a gente tinha 110 alunos, mais ou menos. 110 alunos quando a gente assumiu.
Hoje, eu nunca acerto esse número, viu? Porque toda vez que eu falo o número, a Márcia me corrige. Porque assim, tem 160, não, tem 165, Zé, mas tem 160, não, tem 170. Então eu vou deixar a Márcia falar o número para não correr o risco de errar novamente. Tem 179, entraram mais 2. 179? E só de Votuporanga? Não, Zé, a gente atende mais 6 municípios, tá? Então nós atendemos Paris, Álvares, Cosmorama, Américo de Campos, como é que chama da vizinha ali? Que eu sempre esqueço. Sebastianópolis do Sul e Cardoso. Cardoso, agora faz um ano e pouco, Cardoso também. E Votuporanga, mas a maioria de Votuporanga. Nós temos, desses 179, 138 são de Votuporanga. E tem limite de idade, alguma coisa assim ou não? Aqui em Votuporanga a gente não limita, tá? Já tem algumas APAES. No estado de São Paulo são 308 APAES. No Brasil, 3.500 e poucas. Mas em Votuporanga a gente não limita. Algumas já têm limitado. Então, hoje a gente está trabalhando com um desafio aí, que é atender o deficiente idoso, né? Porque eles vão mudando também, viu? Eles vão mudando o perfil, personalidade, vão ficando mais difíceis, mais complicadinhos. Mas a gente atende aqui hoje, o nosso atendido assim, mais idoso está com 82 anos, que é o Tunico. Tunico e ele está com a gente há muito tempo e ele adora ir na APAE, ele quer continuar. Nós tivemos casos de alguns que ficaram idosos e não quiseram continuar, né? Quiseram sair, quiseram parar, não queriam mais vir. A gente respeita isso, mas enquanto eles quiserem, puderem frequentar, a gente atende e é muito bom, porque eles não se desassociam das atividades, né? Então ali eles cantam, dançam, fazem teatro, participam das atividades. Tem os amigos de muito tempo. Tem os amigos, uma vida, né? Uma vida. E homem e mulher? Os dois. E a gente atende de 0 ano até, então assim, mas assim, tirando o Tunico que tem 80 e poucos, os nossos mais velhos ali hoje giram em torno de 58 a 64, 63, 65 anos. E aí tem o Antônio que se destacou bastante. E tem mais homem? Tem mais homens do que mulheres. Eu tenho essa percepção, assim, nunca vi nenhum estudo, mas me parece que homem é. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu ouvi um comentário, já vi algumas teorias e tal. E você lembrando, quando você é garoto, essas crianças, elas morriam muito jovens. Sim. E hoje parece que está aumentando a longevidade, né? O que é isso aí? Tem alguma explicação? Sim, o progresso da medicina, os cuidados especializados. Veja bem, muitos dos deficientes antigamente ficavam escondidos dentro de casa, exatamente, né? E não tinham todos esses tratamentos, essas atividades, essas estimulações, né? E realmente também a medicina, com as medicações, as descobertas de novos tratamentos, terapias. Hoje você vê que existem inúmeras clínicas de terapias, né? Então, às vezes aquela criança que nasceu com deficiência intelectual, que não ia conseguir alguns movimentos, não ia conseguir falar, não ia conseguir andar, com muitas terapias em casos que tem a possibilidade, a gente consegue fazer com que eles realizem tudo isso. E também as próprias atividades, os próprios cuidados. Então, realmente, antigamente, eles não passavam quase de 40 anos. Era muito difícil você ver um deficiente intelectual com mais de 40 anos. Hoje eles estão como a gente, né? Como os que não têm deficiência também, eles estão no mesmo. E isso traz um problema grave, que tem acontecido, né? Os avós e os pais que cuidam deles, né? Normalmente fica para os avós e os pais cuidarem, né? Eles estão morrendo antes. Então, essa é a minha dúvida. O que faz essa criança? Né? Olha, então, ela vai ficar aos cuidados, né, de irmãos, se tiver, de tios. Mas não é a mesma coisa. Alguns até de amigos. Não é. E é difícil, complicado você assumir os cuidados de um deficiente, né, na sua vida. Cada um tem a sua vida. Os irmãos provavelmente já se casaram, têm seus filhos. Então, isso causa uma grande dificuldade para a família que tem que assumir. E nós não temos, né? Nós não temos instituições especializadas em cuidar deles depois, né? Como um asilo, por exemplo, não existe, né? Isso, então, por exemplo. Especializado. Isso, Então, mas, por exemplo, no estado de São Paulo, criou-se já uma instituição
que é estadual, mas eles não implantam, acho que tem implantado em 2 ou 3 municípios só. É um pedido de muitos municípios que eles implantem, que é como se fosse uma ILPI, né? Hoje a gente já não fala mais asilo, né? Instituição de longa permanência, né? Mas assim, precisa tomar cuidado com isso. Isso, é para deficientes. Mas é um custo muito caro. E algumas APAES também já criaram particular os lares, né? Os lares onde eles estão acolhendo, mas é também um serviço muito especializado, muito caro. Por exemplo, hoje em Votuporanga, só se a gente conseguisse uma boa parceria para que a gente criasse, porque muitas pessoas às vezes perguntam assim, mas se vocês precisarem de uma ajuda para construir, né, uma casa, um lugar, eu falo, gente, construir até que não é tão difícil, você vai manter, né? Isso que eu ia falar, você vai ficar ali um ano, de pouco, você faz campanha, você procura parcerias com algumas empresas, então você vai conseguir construir, né? Mas depois da construção é a manutenção, e aí é sábado, domingo, feriado, dia, noite, tem um monte de regras, tem que ter médico responsável, tem que ter enfermeiro lá o tempo todo, então é muito caro, é muito difícil para a gente manter. Agora hoje, Votuporanga, se tivesse um lar desse, teria pessoas para ir para esse lar ou ainda não? Tem sim, porque a gente se depara ali com alguns casos, né, que os pais, os avós faleceram, não tem quem queira cuidar, né? Tanto que às vezes precisa entrar com uma ação para que o juiz obrigue algum familiar, às vezes um familiar de outra cidade, você muda totalmente a vida daquela pessoa, aí ela chega lá, dá mais trabalho ainda, e você tira ela do mundo dela. Teve um caso lá, Marcia, acho que você me falou, de uma mãe que morreu, deixou a filha, não tinha ninguém, a vizinha assumiu, não teve um caso que você me contou desse? O vizinho assumiu, falou, eu vou cuidar, e assumiu. Quer dizer, quanta gente boa tem por aí, né, Zé? Você já pensou, se você é vizinho de alguém, você é vizinho, morre lá, não, eu vou assumir um filho deficiente, e falar, eu vou cuidar. Tem que ter muito amor. Tem coração bom por aí, né, gente? Tem coisa boa, né? Mas você falou uma coisa, e eu queria falar sobre esconder os filhos. Antigamente isso era muito comum. Né? Os pais escondiam, não queriam expor os seus filhos e tal. Isso vem mudando. Zé, eu penso, né, que isso sempre foi uma forma que os pais acharam de proteger os seus filhos contra o preconceito. Que antigamente não tinha bullying, mas seria contra um bullying. O preconceito que existe até hoje. Ainda nós temos muitas pessoas preconceituosas, né, com várias causas, inclusive com deficiência, né? Então, infelizmente, algumas famílias ainda passam por situações de ter que lidar com preconceito dentro da sociedade. Infelizmente, isso ainda não se erradicou. Mas hoje as famílias são muito mais instruídas, elas sabem que elas podem sair com os seus filhos, que não tem nada de diferente, né? Que, apesar das diferenças, nós somos todos iguais, isso hoje é muito difundido. Mas antes não era, Zé. Então, para evitar esses momentos de sofrimento, as mães principalmente criavam os seus filhos dentro dos seus lares. Eu falei o escondido, entre aspas, porque assim, ela tinha quase certeza que se ela saísse, as pessoas, se não falassem alguma coisa, mas aqueles olhares diferentes, aquelas risadinhas, aquelas cutucadinhas, e inclusive fatos de pessoas não passarem perto, né? Não passarem perto do deficiente, né? Os deficientes intelectuais, né? Muitos deles, às vezes não conseguem engolir a saliva, então às vezes tem aquela babinha, ou talvez são mais contorcidinhos, os movimentos, né? Então, assim, isso chama a atenção das pessoas, né? Diferente de você ver simplesmente um deficiente que é só físico. O deficiente físico, o comportamento intelectual dele é diferente. O intelectual, ele passa menos, ele é mais percebido do que só o deficiente físico. Então, essas mães, para não sofrerem, não expor seus filhos ao sofrimento, elas ficavam realmente muito mais tempo dentro de casa. Essas crianças, esses adultos, praticamente saíam só para ir médico, alguma coisa assim muito íntima. Uma outra coisa, também não sei se é uma percepção minha, mas eu já vi várias famílias na zona rural, pessoas pobres mesmo, aqueles trabalhadores e com criança com deficiência intelectual. E uma das coisas que eu ouvia é que eles comiam muito.
Eles não tinham a percepção de saciar a fome. E eles não mastigavam. As pessoas comentavam isso. E dava muito dor de estômago, problema de estômago e tal. Essas coisas acontecem mesmo e é preciso ter um trabalho psicológico para que essas pessoas... Ou é folclore? Ô Zé, acho que isso não é só do deficiente, não. Tem muita gente que não está mastigando e que está comendo muito. Não, mas assim, realmente, nós temos, por exemplo, na APAE, falo da experiência nossa, nós temos alguns que a gente tem que limitar o alimento, porque realmente alguns não conseguem estar lá quando eles estão saciados. Então, a nutricionista, ela vem, ela coloca uma porção. Então, os funcionários vão aprendendo mais ou menos o que é o ideal, porque quando eles comem demais, às vezes eles retornam, né? Sim, lógico. E alguns realmente não têm, mas muitos têm. Fono consegue trabalhar bastante com isso, a própria nutricionista, o próprio cuidador, o próprio professor, os pais. Por exemplo, nós temos alguns atendidos, alguns alunos, eles estão obesos. Então, na PAI, a gente luta ali, eu falo assim, dá a ração certinho, na hora certa. Bastante achar um magrinho, né? Não, achei que tem bastante, Zé, tem bastante sim. Até por conta dessa nova vida, muita atividade. O que acontecia antes? Eles ficavam muito parados, assistindo televisão, deitados. Hoje não, por exemplo, a gente põe essa meninada para correr, para jogar, para dançar. Né? Na fisioterapia, tanto educação física, tem esteira, tem bicicleta ergométrica, tem a caminhada dentro da PAI. Então, assim, eles têm muitas atividades. Então, hoje, eles não são assim. Depois de uma certa idade, eles começam realmente a adquirir um peso a mais, como qualquer pessoa, né? Mas, assim, muitos realmente não têm essa condição de perceber que está saciado. Me lembrei de um fato que realmente aconteceu. E eu fui chamado numa reunião com eles para dar satisfação do que estava acontecendo. Lá na PAI Rural, ainda quando a gente estava lá, nós contratamos uma nutricionista, né, justamente para adequar essa alimentação. E eu lembro que colocava um adesivinho no prato, vermelho, o laranja e o verde. Verdade. O verde era liberado, é os que podia comer à vontade. O laranja podia... Mais ou menos. E o vermelho era só aquilo. Rapaz, deu rebelião. Me chamaram para dar satisfação. Por que eles tinham um posso comer e o outro pode? Vermelho. Por que eles estavam com o prato vermelho? Que o amigo podia comer. Mas você sabe que essa coisa de interação... Eu me lembro do garoto. Você lembra do Cutuba? Lembro. Foi nosso atendido por muitos anos. Claudião. E ele adorava a Dona Maria Célia. Ele adorava, deixa cair. E eu acho que o Borboleta era de lá, ele adorava. E fizeram um chocalho desse tamanho, que em pedra, ninguém aguentava aquilo. O Cutuba pegava aquilo e saía o desfile inteiro tocando aquilo. Então ele era assim, eles se consideravam, e ele era muito querido, né, por todo mundo. Ficou muitos anos com a gente, muitos anos. Ele é vivo ainda? Não, Tubano faleceu, eu acho que já faz uns 12, 13 anos, mas ele esteve conosco até um pouco antes, porque o Tubano no final da vida, a família optou por colocá-lo, ele ficou muito limitado e colocá-lo numa clínica, e ele faleceu nessa clínica. Mas ele esteve conosco até ir para essa clínica. Até ir para essa clínica ele esteve conosco. E tem alguns que se destacam em alguma coisa, assim, que, né, por exemplo, Cutuba tocava chocalho bem, né? Que gosta ou que gosta de praticar, enfim. Tem. Eles são extremamente... no quesito artístico, assim, eles são extremamente... Eles têm uma facilidade muito grande. Nós temos uma banda. Inclusive, nós vamos agora, de 6 a 8 de agosto, nós vamos participar do Festival Nossa Arte, que é um festival da Federação do Estado de São Paulo, na verdade, de todos os estados. Mas nós vamos participar da fase do Estado de São Paulo em São José do Rio Preto, porque eles foram classificados com essa banda e mais um número de dança. Eles foram classificados em primeiro lugar no festival regional. Agora eles vão para o estadual, que vai ser em Rio Preto. Se eles pegarem primeiro lugar, né, aí eles vão para o nacional, que vai ser no Rio de Janeiro, em setembro ou outubro. Mas eles dançam muito bem, eles cantam muito bem, eles
teatro é uma graça ver-los fazendo, eles tocam, nós temos na nossa banda, tem o Fernando, que se você vê ele tocando uma viola ou uma guitarra, é show. O Fernando aprende tudo de ouvido, o Fernando não teve um professor, aprendeu com o pai dele, né? E ele toca as músicas que ele gosta, porque se ele não gostar, ele não toca de jeito nenhum. Um dia eu falei para ele, Fernando, vamos aprender tal música? Não gosto dessa música. Falei, tá certo, só não quer aprender? Tá certo. Tá certo, não tá dúvida. Mas assim, bem bacana, eles têm sim, eles têm uma sensibilidade fora do comum, sabe? É uma delícia ficar com eles, um carinho, um jeito gostoso de viver, uma alegria própria, bem cuidados, bem tratados, eles ficam ali, por exemplo, eu tenho certeza, sempre quando alguém me pergunta sobre a PAI, eu falo assim, olha, porque tem muito aquela fala assim, a PAI é segregadora, né? Hoje com a lei da inclusão, que todos deveriam estar incluídos na sociedade, então nas escolas comuns, porque a PAI é uma instituição de assistência social mantenedora de uma escola. Ou, no caso, uma escola especializada, né? Mas eu falo, gente, as pessoas diferentes têm que ser tratadas de um modo diferente. Ninguém é contra a inclusão. Mas a inclusão, ela é uma opção para aqueles que têm deficiência intelectual leve. Gente como a gente atende, que é a moderada, né, e a grave, eles não têm condição de estar incluídos no meio de pessoas que não tenham deficiência. Não se cuida do mesmo modo de alguém que tem um raciocínio perfeito, de alguém que tem um raciocínio com problema. Não dá para fazer isso. Não tem jeito, é impossível, sim, né? Então, por isso, eu falo assim, eles não estão segregados. Aqueles que têm condição de ir para a inclusão, nós somos os primeiros a encaminhar para a inclusão. E muitas mães chegam na PAI e querem colocar seus filhos lá, e quando a gente vai fazer a triagem, os testes, não, seu filho não é para vir aqui, seu filho pode estar incluído nas instituições comuns que atendem, né, pessoas que têm deficiência junto com as que não têm. Agora, aqueles que vão para a gente, realmente eles já não estão em condições de aprender do mesmo modo que alguém que não tenha deficiência. Então, assim, é muito bacana, porque eles têm capacidades, assim, de fazer coisas que a gente nem imagina. No quesito artes, também artesanato. É muito interessante, é muito bacana trabalhar com eles. Coisa que eu aprendi muito, quando você começa a conviver com eles, você esquece da deficiência deles, né? Verdade. Exatamente. É muito interessante isso. Parece que você está lidando com pessoas sem nenhuma deficiência, normal. É muito legal, isso é bacana. Ô Douglas, tem uma história que me emociona até de falar. Eu morava em São Paulo, eu trabalhava em São Paulo. E tinha um barzinho que a gente frequentava. E de coisas, de brincadeiras, eu escrevia umas crônicas, das coisas que aconteciam lá, e todo mundo ia, aquela coisa, né? Um dia eu tô lá e chega uma criança, o aspecto, sabe, deformado, sabe? Você percebe que era uma criança. E ela chegou em mim e falou assim, você vai no meu aniversário? Eu falei, não sei, convidado? Não, eu tô te convidando. Aí chamo a mãe, mãe, convida meu amigo aqui para o meu aniversário. Aí nós ficamos conversando, mas conversamos assim, umas 2 horas. E ela alegre, feliz. Meu, que criança, né? No outro dia, eu fui na casa de um amigo meu. E a nora dele era nova, bonita, modelo. A vida não vale nada. Essa vida é uma droga. Por que não chorando, né? Aí eu falei pro marido dela, Diego, o que foi? Não, ela foi participar de um concurso de Miss e perdeu e a gente acha que roubaram. Falei, por isso ela tá desse jeito? Aí eu até escrevi uma coisa falando isso. A diferença de uma criança que tem uma certa... da pureza dela, né? A vida para ela é sempre uma alegria, né? Enquanto os mais... ficam aí... Então isso lá deve ser um ambiente de muita alegria, né? Verdade. Sem dúvida, é um ambiente muito gostoso. A gente ouve isso de algumas pessoas que vão lá nos visitar, conhecer. Às vezes a gente fala, puxa, nunca pensei que aqui na PAI era desse modo, era desse jeito. Mas realmente... Qual é o apelido, Lovers? É Papaqueca, que é papai careca. Alguns que não conseguiam falar papai careca, ficou papai careca, papaqueca, né? Eles chamam o nome de papaqueca. Eu entro lá, no meio da meninada, eu não consigo ir até o fundo da PAI e voltar em menos de 1 hora, porque eu paro em trocentos lugares para ir conversando.
Eu tenho que levar um monte de abraço, um monte de beijo para ele, porque eles ficam falando, manda pro tio Douglas, não sei das quantas. E realmente, eles vão abraçando, eles vão beijando, eles vão contando, meu aniversário, foi aniversário da minha mãe, eu fui passear em tal lugar, que dia que nós vamos fazer aquilo, quando que a gente vai pra praia, porque uma vez nós levamos eles pra praia, estão cobrando, viu, Douglas? Tem que dar um jeito de levar de novo. Quando que a gente vai pra praia de novo? Eu falei, não sei, você tem dinheiro? Não, eu falei, também não tem, como é que eu vou te mandar? Aí ele fala, não, então vamos juntar, tia, então vamos juntar. Então, assim, é muito gostoso, os nossos colaboradores, eu, né, quero aproveitar para falar também, hoje nós temos 52 funcionários, 12 estagiários cedidos pela Unifev, que é uma coisa muito importante para o nosso trabalho se desenvolver, né, com excelência, e temos mais 15 educadores sociais, que são aquelas pessoas jurídicas que é o professor de dança, o professor de teatro, contação de histórias, capoeira e outras atividades que nós temos lá. Então, são quase 80 pessoas para cuidar de 179, porque é um trabalho, assim, que tem que ter muita dedicação. Nós temos salas lá que nós temos 5 alunos lá, 5 atendidos, e temos 4 pessoas trabalhando dentro da sala. Tamanho as necessidades que eles apresentam, né? E se fosse levar do jeito certo mesmo, tinha que ser 5 para cuidar de 5, porque é como se fosse uma babá para cada um. Mas a gente não tem essa condição, então a gente vai dando jeitinho do jeito que pode, né? Então eu quero até falar assim, eles são pessoas, os nossos funcionários e todo esse pessoal, são pessoas extremamente sensíveis, caridosas, né? Que têm um amor pelo que fazem, incondicional, porque senão não fica lá, não trabalham, capacitadas. A federação hoje, a Federação do Estado, tem proporcionado capacitação extremamente importantes. Então, hoje, os cuidados que a gente tem com eles, né, que os funcionários têm com eles, é algo como se fossem profissionais formados em outros cursos até. Professores capacitados, os cuidadores também. Lá nós temos fisioterapeuta, fono, psicóloga, assistente social, terapeuta ocupacional, professores de educação. Então, assim, eles são cuidados ali dentro, né, das 8 da manhã às 17 horas, alguns ficando o dia todo, outros permanecendo apenas meio período, mas eles são cuidados, a nutricionista, que também cuida da alimentação. Lá nós temos diabéticos, então, que não consomem nada com açúcar, a alimentação é feita de urgência. Complicado. Isso, são cuidados, assim, depois que você entra no esquema, fica tranquilo, né? Mas, assim, então são coisas mas realmente, tudo isso, esse amor envolvido no cuidado, porque eu falo assim, todo mundo trabalha porque precisa do salário, óbvio. Lógico. Mas não é só isso. Aquele que precisa só do salário não fica lá. Ele tem que amar a causa, ele tem que se dedicar, ele tem que deixar todos os problemas dele lá. Eu brinco, eu falo assim, aqui na frente da APAE tem a árvore dos problemas, tá? Então você chega, pendura os teus problemas aqui, entra. Pega os problemas de dentro da APAE, porque tem também. Vamos cuidar disso. A hora que você for embora, você pendura os da APAE aqui e leva os seus embora, porque a gente não consegue conciliar problemas de casa. Então, assim, mas isso tudo. Então, é uma união. Eu sempre falo lá, nós somos uma família que eles ficam 9 horas por dia lá, os nossos funcionários, né? O ano inteiro. O ano inteiro, né? A assistência social, ela tem que ser ininterrupta, né? A educação tem férias 2 vezes por ano. A assistência social, ela é ininterrupta. O que acontece é que não tem o transporte, porque eles vão de transporte público, a prefeitura oferece gratuitamente, e esse transporte ele é interrompido no meio do ano e no final do ano. Então, aí só vão alguns que os pais levam. Mas também eles precisam de férias, que eles precisam descansar, curtir a família um pouco. Também isso é bem bacana, uma coisa bacana. Mas nós estamos lá com uma equipe, por exemplo, agora. Tem 80% dos nossos funcionários estão de férias, desde o dia 11 até o dia 30. Mas eu tenho uma equipe lá para atender alguns que precisam, assistente social, se tiver alguma coisa, a família liga, a gente vai correr atrás, ver o que é possível fazer para ajudar, né? E também atender alguns que as mães trabalham, que não tem com quem deixar. Então a gente tem, eu falo assim, que é um esquema de colônia de férias, né? Não é o professor, não é o cuidador que está com ele o ano inteiro, mas tem alguém ali que vai trabalhar com isso, que vai cuidar. Então é muito bacana. Então eu falo que assim, o ano inteiro a gente está juntos e cria os laços de amor mesmo. Ali a gente fala, no Dia das Mães, a gente dá um presentinho para todas as professoras, cuidadores, cada pessoa que cuida deles,
Porque a gente fala assim, todo mundo ali é mãe, né? Todo mundo, porque eles vêm e eles realmente se relacionam como se fosse um relacionamento de mãe e filho, pai e filho, uma coisa assim, muito gostosa. E isso traz um ambiente de paz. Eu falo que ali é um recanto de amor e paz. Quantos anos existe a Paz? Você sabe exatamente? A Paz de Votuporanga? Vai fazer assim. Ela é de 72. 50. Vai fazer 52 agora, dia 16 de outubro. 52 anos. Agora, no início, também eu estou deduzindo, no início, quando a Pai surgiu em Votuporanga, eu acredito que eles pegavam crianças que os pais levavam, tal. Eu acho que não havia um diagnóstico, né? Era uma coisa. Então, hoje, quem é que pode entrar na PAI? Quando nós assumimos a PAI, tinha muitos alunos lá que, na verdade, quando a gente conseguiu criar a equipe multidisciplinar para fazer a triagem mesmo, nós devolvemos vários para a escola pública, porque não era caso de APAI, não era caso de deficiência intelectual. Era deficiência de aprendizagem, algumas outras coisas, e aí não tinha diagnóstico. Não, esse aluno está indo mal na escola, manda para a PAI. Podia ser uma dislexia. Isso, hoje o TDAH, né? Poderia ser, mas isso o que fazia? Não, então manda para a PAI. E aí, quando nós começamos a ter condição de montar a nossa equipe multidisciplinar, aí nós começamos a triar, e a gente viu que muitos casos não eram realmente de dar para a PAI. Isso foi qualificando o nosso pessoal, e aí nós começamos a fazer uma triagem mais específica, né? Hoje, o ingresso, a Márcia pode falar melhor do que eu, porque hoje o ingresso depende muito de muitos fatores, né, Márcia? A Márcia pode explicar melhor. Isso. Na verdade, a criança de 0 a 5 anos e 11 meses, ela pode entrar de 0 a 3 anos, na verdade, não é até 5 não. Os pais podem procurar pai com laudo médico, né, já com a deficiência catalogada. Não pode ser uma deficiência leve, se for uma deficiência leve não é caso para a gente, para as clínicas especializadas, mas até 3 anos a gente pode matricular a criança e já começar os estímulos que são importantíssimos. Porque quanto antes, cada mês que a gente perde de estímulo, com certeza vai trazer consequências mais difíceis. Vai trazer um retardo aí, né? Então, quanto antes a família procurar, melhor, para que a gente possa já ir fazendo esses atendimentos. Depois dos 3 anos, a criança vai ser matriculada na rede pública. Então, nós vamos depender do encaminhamento da rede pública para a PAI. Então, a diretora, a professora, a equipe especializada da educação especial, se eles detectarem que não é um aluno para ficar na escola pública, então eles vão nos buscar para indicar, né, para ver se a gente tem a vaga para atender esse aluno. Isso até... E também depois, quando ele passa para a rede estadual, também quando ele vai para quinta série, né, rede estadual, sexta série rede estadual. Antigamente era a quinta, agora é a sexta, não estou, né? Aí seria a diretoria de ensino que também tem que nos encaminhar. Depois que ele tem... Só que encaminha também com laudo médico. Com laudo médico, né? Normalmente neurologista ou do psiquiatra, tá? Também tem alguns outros exames, porque hoje a gente tem muitas pessoas que têm 1 ou 2 deficiências, né, associadas. Então a gente fala que por exemplo, o CID tal com comorbidade tal. Então são vários casos. Aí eles vão pra gente só com laudo médico. Sem laudo médico a gente nem pode pegar, tá? E como é que acontece também? Depois que eles têm 30 anos, aí faz o atendimento pela assistência social, tá? Aí não depende mais da educação. Mas ainda assim a gente só pode matricular com o laudo que tem a deficiência tal. Quando eles chegam sem laudo, a gente vai encaminhar para a Secretaria de Saúde, para encaminhar para o AME, para conseguir os laudos, para saber se é caso de cuidados. E tem aparecido muitos maiores, viu? 30, 40, 50 anos, desses casos que a gente falou agora há pouco. Aqueles que quem cuidava já não está mais aqui, que ficou com alguém, algum tio, algum irmão, um sobrinho, e que essas pessoas trazem para a gente para matricular. Muitos, inclusive, que nunca tinham ido, esse ano mesmo. Nós pegamos uma que até mora pertinho da PAI. Ela tem acho que 54 anos, nunca tinha ido em lugar nenhum.
né? E agora ela ficou, né, para uma irmã, a irmã trabalha, falou, não tenho como cuidar como minha mãe cuidava, então eu preciso que fique. Então agora ela vem, né, para a pai e se adaptou muito bem, apesar da idade e tudo mais. E era uma pessoa assim também já com várias habilidades, não é um caso muito difícil não. Mas então, Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. Eu lembro que eu era garoto, aqui em Votuporanga teve um caso que, inclusive era até perto da minha casa, um senhor engravidou uma menina que tinha uma deficiência. Eu já vi vários casos de abusos sexuais com essas pessoas. Isso é meio recorrente? Ou não? Ou já... infelizmente Infelizmente existe muito caso de abuso de pessoas deficientes. Bom, hoje está um absurdo o caso de abuso de menor de idade. Hoje está quase todo dia, se a gente for acompanhar noticiário, a gente vai ficar sabendo Quase todo dia, não, todo de dia. alguma criança e de algum adolescente que foi abusado, né? E infelizmente também acontece com os deficientes. Por isso que a família tem que ficar muito atenta em todos os lugares que vai, com quem vai deixar, né? É uma coisa lá na PAI, para aqueles que têm condição de aprender, a gente tem um momento onde os psicólogos, os professores trabalham com eles, né, como a gente deve trabalhar com qualquer criança, né, com os nossos filhos, com os nossos netos, que não pode, tem muitas coisas que não podem ser feitas, que depende do jeito que abraça, não pode, que não pode sentar no colo das pessoas que não conhece, né, que não pode deixar tocar as partes íntimas, que não pode deixar falar coisas que não devem ser faladas. Então a gente trabalha com eles para que eles também saibam se defender. Mas infelizmente ainda existe assim aqueles canalhas, né, que conseguem abusar de uma pessoa que não tem ainda é mais indefesa do que alguém que não tem a deficiência, né? Agora, Douglas, juridicamente, por exemplo, se um homem tem uma relação com uma mulher e essa relação ela permite conseguir tal, é uma coisa, né? Agora, a pessoa que tem uma deficiência intelectual, ela permite também por uma inocência, né? Não sei. A lei tem essa divisão, como é que funciona? É o estupro do vulnerável, né? Estupro do vulnerável. Isso, ela é punida muito mais severamente, né? Não tenha dúvida disso, porque realmente ela não tem capacidade de reação, de entendimento, de compreensão e de consentimento. Então sempre vai haver a presunção de que não houve o consentimento, né? Mesmo o cara, isso não existe. E o vulnerável, quem que é o vulnerável? O vulnerável é toda pessoa que não está em capacidade de compreender ou de entender aquela situação, de consentir, na verdade. Sei. Aí a lei fala que até 14 anos é vulnerável. Então, a criança também, né? É a presunção. É a presunção. O deficiente vai ser sempre. Vai ser sempre. Legal, muito obrigado pelo nosso tempo já. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu só queria dizer o seguinte, que a PAI de Votuporanga, ela realmente é uma referência. A Márcia nem gosta que fala isso. Outro dia teve uma presidente da federação que veio fazer umas visitas em todas as PAIs do estado de São Paulo. Ela estava visitando a PAI de Votuporanga, já acho que tinha visitado 200. E ela falou para a Márcia que não tinha visto ainda nenhuma PAI que tinha aquela organização que tinha. Então, só para encerrar, dizer o seguinte, se a PAI é o que é, a gente tem um anjo bom que cuida lá com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, que faz essa diferença lá. Porque, realmente, o que a gente vê a Márcia fazendo a PAI, dificilmente a gente vê alguém tão vocacionada, com tanto amor, com tanto carinho como ela tem. Então, esse mérito é todo da Márcia. Não é não, Zé. Nós temos uma diretoria bastante atuante, Douglas sempre esteve junto comigo, nós temos os nossos colaboradores, que são pessoas assim, eu falo que Deus só envia anjo pra gente, né? Não anjo porque é perfeito, mas pessoas de coração extremamente bondosas, que fazem o trabalho com a gente. E realmente, eu amo muito a PAI e me identifiquei ali dentro, ali eu aprendi a ser um ser humano melhor. Tenho muita alegria, muita satisfação de estar lá, de viver lá. Eu vou todos os dias, né? Às vezes vou de manhã, vou à tarde, às vezes vou só um período, mas estou lá, acompanho, conheço todos por nome, né? Todos os nossos funcionários, todos os nossos atendidos, convivo com eles, é uma delícia, adoro vê-los sorrindo, né? Felizes,
ali junto com todos os outros, eles são abençoados ali, e a alegria deles estarem ali é muito gostoso. Você vê quando eles chegam dos ônibus, quando eles vão embora, eles querem beijar, eles querem abraçar, tchau. Final de semana tem criança que vai embora chorando na sexta-feira, porque não vai ter a pai sábado e domingo. Então isso é muito gostoso. O mérito não é meu, o mérito é mais do pessoal que cuida. Mas a gente cuida realmente com muito cuidado, né, administra muito sério dentro das leis, nunca tivemos nenhum problema. Estamos lá há 24 anos, né? Quase 24 e meio, né? E temos também, a gente tem se capacitado também para poder cada vez mais cuidar melhor. E temos também o apoio da sociedade, né? Tem muita doação, né? Tem muita participação, né? Tem sim, e tudo que a PAI busca, com a graça de Deus e com a vontade de trabalhar que a gente tem, nós temos conseguido tudo. A sociedade é muito solidária, fantástico, fantástico, né? Então, eu quero agradecer, também aproveitar esses minutinhos e agradecer, né, a população de Votuporanga, todos aqueles que colaboram de um modo ou de outro com as nossas campanhas, do nosso Telemarte, nas doações das notas fiscais paulistas, que também é bem importante para a gente, aqueles que comparecem lá para ser voluntários, aqueles que exaltam o nosso trabalho, né? Eu convido para que as pessoas sigam as nossas redes sociais, muito bacana, dá para ver ali o trabalho que a gente faz. Nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, temos a nossa página que fala, Douglas, o nosso site, site da APAI também, onde tem todas as nossas prestações de contas, se alguém também tiver interesse em acompanhar, isso né? É aberto, é lei, qualquer pessoa pode ver. E quero só agradecer a oportunidade que Votuporanga nos deu de estar ali, para que a gente possa juntos fazer algo de especial para esse público tão carente e tão gostoso. Legal, e a cidade também agradece a vocês. Obrigada. Bom, muito obrigado, então, vocês terem ligado. E assim nós terminamos mais um Baú de Votu hoje com esse papo maravilhoso. E muito obrigado por estar conosco toda semana. E a semana que vem a gente volta com mais um entrevistado. Até lá e obrigado.